Olá, amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado, nessa edição do podcast, terei a companhia usual de Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira, companheiros aí de redação do Super Lutas, para debater tudo o que de melhor aconteceu no último fim de semana no mundo do MMA. E é claro, o que de melhor aconteceu foi o UFC 178. Eventaço que você acompanhou numa cobertura do Super Lutas também bem detalhada, desde as pesagens, as entrevistas e toda essa polêmica de Conor McGregor, a volta de Dominick Cruz, também essa luta que valia, né, a chance de disputar o cinturão entre Amanda Nunes e Cat Zingano, muita coisa interessante, Donald Cerrone e Ed Alvarez também, outra lutaça. Era um card que realmente estava chamando a atenção do público. E se nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos meses, o UFC tem tido uma rotina engraçada, onde os grandes eventos não entregam aquilo que prometem e aqueles com menos apelo acabam sendo os melhores, dessa vez foi o contrário. O UFC 178 prometeu e entregou. E é exatamente esse o assunto que a gente fala nessa edição do podcast. Galera, a gente vai começar essa edição do podcast Super Lutas falando da luta que fechou o card preliminar, que foi entre Dominick Cruz e Takeya Mizugaki. Uma volta avassaladora de Dominick Cruz ao UFC, e não só o UFC como o MMA, né? Ele estava afastado há quase 3 anos, a última luta tinha sido em outubro de 2011, e o Dominator voltou com tudo. Acabou realmente com o Takeya Mizugaki e já garantiu seu title shot. É o próximo desafiante de TJ Dillashaw, ele que foi destituído do cinturão justamente por sua inatividade. Queria saber dos amigos de Eduardo e Bruno, logo de cara, pra gente já começar assim, no ritmo intenso essa edição do podcast, o que vocês acharam da atuação do Dominick e como... o que isso representa para essa categoria, né? Peso galo. Tava bem polarizada aí entre TJ e Barão, com o Urijah Faber um pouco por fora, e agora vem esse novo elemento, o Dominick Cruz, o novo velho elemento nessa divisão. A categoria ganha muito com essa vitória do Dominick Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas. Eu acho que a categoria ganha muito sim, porque ela ganha, resumidamente, o seu melhor lutador. O Dominick Cruz mostrou que o longo tempo afastado do octógono não pesou tanto. Ele fez uma atuação brilhante, sobrou, venceu bem e ganhou com justiça o direito de desafiar o campeão. Bom, eu acho que essa volta do Dominick Cruz era justamente a categoria dos galos estava precisando, né? Porque eu acho que 2014 não foi um bom ano para os galos, apesar de toda essa movimentação que teve, né? Com a mudança de cinturão de mãos, né? Foi para as mãos do Dillashaw. Mas acho que teve esses problemas com o Renan Barão, ficou uma incerteza com relação ao próximo desafiante, né, até então, que falou, vai ser o Rafael Assunção, não vai, o Barão como é que fica, não fica. Eu acho que a volta do Dominick Cruz, da forma como foi, né, porque ele era o campeão, né, de fato, né, porque em nenhum momento ele chegou a perder esse cinturão dentro do octógono. Então, ele tem ainda esse mérito, entre aspas, de ser o campeão, e ele vai poder já voltar a lutar pelo título. É justamente essa mudança que precisava na categoria, né? Até porque tem todo esse histórico, né, de que o Dominick Cruz ele é rival do Urijah Faber, que é o companheiro de treinos do Dillashaw, ou seja, vai criar toda essa rivalidade também, vai dar uma movimentada, né? Porque agora o Barão, por exemplo, se quiser voltar a disputar o cinturão, ele sabe que tem uma concorrência, concorrência não pela luta, não pelo título em si, mas a concorrência pela disputa do cinturão a mais. A categoria está mais movimentada, então teoricamente o trabalho dele vai ter que ser maior. E o Rafael Assunção também está numa situação bem delicada agora, mas eu acho que a categoria saiu ganhando, sabe? Principalmente da forma como foi. Acho que o Dominick Cruz nunca tinha visto uma atuação tão avassaladora, né? Porque a gente imagina, o cara ficou 3 anos fora do octógono, talvez o comecinho ali vai estar com aquele frio na barriga, né? Vai começar mais devagar e tal. Não, foi muito pelo contrário, né? Ele começou avassalador, levou para o chão e já definiu ali, né? Então, acho que nem a mamãe Cruz, né? Nem a mãe do Dominick Cruz esperava um resultado tão avassalador por parte do ex-campeão. Era exatamente isso que eu queria perguntar pra vocês, pessoal. Se vocês se lembram de ver o Dominick Cruz tão intenso e principalmente tão pujante como ele se apresentou diante do Mizugaki, né? Ele já não era um cara conhecido por seu estilo empolgante, assim. Sempre foi um grande lutador, né? Um cara, talvez um dos melhores footworks do MMA. Uma movimentação muito intensa e um jogo bem não ortodoxo, né? Alguns golpes posicionados. Então é um cara que sempre foi muito
foi muito interessante de acompanhar, mas principalmente para quem já tem mais um conhecimento técnico, quem já acompanha. O público médio em geral não tinha muita simpatia pelo Dominick Cruz, porque ele não era exatamente aquilo que a gente pode dizer, um cara que dava espetáculo, mas parece que ele voltou totalmente diferente, né? Esses 3 anos fizeram que ele mudasse radicalmente. Ele voltou bem mais leve, ficou meio quilo aí abaixo do limite da categoria, tirou o Takeya Mizugaki pra nada, porque às vezes também tem uma coisa, a gente sempre comenta aqui, né, que o nível dos lutadores japoneses, ele não é tão comparável assim, principalmente nos dias de hoje. O Japão já não tá sendo parâmetro para poder avaliar, mas o Mizugaki é uma exceção, né? Ele é um lutador japonês de altíssimo nível. Muita gente apostava, inclusive, que ele seria o primeiro asiático, aí, né? O primeiro japonês a conquistar um cinturão do UFC. Um cara que tava vindo muito bem, tem um estilo muito agressivo, ao contrário dos seus companheiros aí de nipônicos, né? Talvez seja o que seu grande destaque, mas foi tirado pra nada pelo Dominick Cruz e fica o Rafael Assunção aí em segundo plano, né? Mais uma vez, ele talvez no âmbito geral a gente possa dizer que ele foi um pouco injustiçado, porque já poderia ter disputado esse cinturão e não aconteceu. Mas se você for olhar em todas as vezes, existiu uma justificativa plausível, né? Primeiro ele se lesionou, depois era a revanche do Barão imediata, que também já era um campeão que estava há muito tempo, e agora o Cruz, que também nunca perdeu esse cinturão, né? Pelo menos não dentro do cage, perdeu porque ficou muito tempo sem lutar, também merece esse direito. Então o Rafael Assunção, por uma série de circunstâncias aí do destino, acabou prejudicado. Como é que vocês veem tanto essa mudança? Acha que tá vindo por aí um Dominick Cruz 2.0? E onde que o Rafael Assunção vai se posicionar aí? Ele vai ter que fazer outra luta depois do Carraway? Ou realmente passou o bonde e o brasileiro não vai mais disputar esse título? Acho que depende muito de quando essa luta entre TJ Dillashaw e Dominick Cruz for anunciada. Se for uma luta até o primeiro trimestre de 2015, eu acho que é bem provável que o Rafael não faça uma segunda luta, mas ele precisa de vencer o Bryan Carraway bem, que o Bryan Carraway ele poderia ser comparando um bom portão de divisão como o Donald Cerrone foi há pouquíssimo tempo atrás. Hoje ele já não é, a gente pode até falar disso depois. Mas o Bryan Carraway é um cara que faz lutas duras, que endurece as suas lutas na maioria das vezes e vem de um bom momento na carreira. Então o Rafael Assunção precisa vencer bem para se posicionar, confirmar a sua primeira posição como desafiante, que é justo, mas por tudo que o Lucas disse, todas as furadas de fila são furadas de filas justificáveis. Eu acho que na verdade o Rafael acabou sendo uma vítima, né? Não, talvez vítima não é nem a melhor palavra para se usar, né? Mas na falta de palavra melhor vai vítima mesmo, da administração do UFC com relação à categoria dos galos, né? Eu acho que o UFC, como eu disse na minha primeira participação, eu acho que não teve um bom momento, não vive um bom momento essa categoria no UFC por conta de todos esses acontecimentos desse ano, né? Eu acho que a partir do momento que o Dillashaw conquistou o cinturão contra o Barão da forma como foi, eu não sou muito fã assim, de revanches imediatas, principalmente num caso onde o Barão não era campeão tão dominante assim, né? Ele por mais que ele já tinha derrotado diversos nomes, né? Ele estava fazendo só a sua segunda defesa de cinturão, né? Ou seja, não era aquele campeão dominante que necessariamente merece uma revanche imediata, como foi o caso do Anderson, como poderia ter acontecido com o Georges St-Pierre, enfim. A gente tem vários exemplos aí de categorias no UFC onde se justifica, né? Eu acho que os galos não eram um desses exemplos. Talvez seria mais lógico para o UFC já ter casado em agosto, setembro ali, né? Em vez de fazer a revanche do Dillashaw contra o Barão, que acabou não acontecendo, mas foi já casar com o Rafael Assunção mesmo, né? De fazer essa fila andar e dar essa movimentada na categoria, porque se o Cruz não voltasse bem, a categoria ia passar por um momento muito difícil, porque o Barão, que era o cara mais capacitado, que não estava com o cinturão em posse, né? Ele era o cara mais capacitado, mas ele teoricamente já teria perdido 2 vezes para o campeão. Então, assim, a categoria ia ficar num momento ruim. Então, eu achava, né, naquela época, que já era o melhor momento mesmo para fazer a fila andar, né? Caso o Rafael Assunção contra o Dillashaw, né, até tira limpo aquela história daquela luta que foi bem controversa aqui no Brasil, deixa o Barão se recuperar um pouco, não necessariamente lutando, né? Deixa ele um tempo descansando, faz mais uma luta, para ter até a revanche ter um pouco mais de apelo. E agora que o Dominick Cruz voltou desse jeito, eu tenho mais convicção nessa opinião ainda, porque se
agora que o Dominick Cruz passando à frente de todo mundo, o que é justo, né? Vamos ser sinceros, é justo ele voltar e já disputar o cinturão, principalmente com essa performance que ele teve. O Rafael fica nessa situação delicada, então vamos ver, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se o Dillashaw vai se interessar, de repente, fazer uma defesa tão já, né? Talvez para janeiro, fevereiro, não sei. Talvez seria até uma boa data pro Rafael, né? Se for essa luta acontecer tão já assim, o Rafael já pode, dependendo de como for a luta dele contra o Bryan Caraway, ele já pode disputar o cinturão. Mas vamos ficar de olho nessa luta do Rafael, né? Porque por mais que ele tenha feito por merecer até agora, né? Ele venceu muitas lutas, de fato ele é um desafiante capacitado mesmo para disputar o cinturão, apesar de não ter esse apelo fora do octógono, né? As pessoas não conhecem tanto, enfim, mas ele fez por merecer lá dentro. Mas o Bryan Caraway também é um cara que está evoluindo demais, né? Tem feito boas apresentações, né? E não só tem vencido, mas como tem convencido também, né? A luta dele contra o Eric Pérez foi uma luta muito boa, apesar daquela polêmica, né? No estrangulamento, que ele usou lá o gancho para conseguir encaixar o mata-leão, mas enfim, é um cara duro também, né? Então, vamos ver o que vai acontecer para ver até que ponto o UFC vai ter essa dor de cabeça com a categoria dos galos, porque eu acho que, no momento, o Rafael tá nessa situação estranha aí. E o Caraway, só pra gente situar a posição dele, ele tem uma derrota nas últimas 5 lutas, pro Mizugaki, uma derrota bastante contestável, né? Então, é um cara que vive um bom momento na carreira. O Mizugaki é o 5º do ranking e venceu numa decisão dividida bastante contestável, né? Ele é um cara que tem ferramenta, o Rafael, assim. Ele tem ferramentas. No chão dele tá cada vez mais desafiado. O Rafael se garante bem ali, né? Isso não é o ponto fraco dele, mas é um cara que tem condições de dar uma dificultada, até porque, como você falou, o Mizugaki, que além de ser um cara muito bom, né, muita gente acaba se deixando levar pelo fato de ser japonês, né, acho que tem muita gente que já acha que se confunde o Mizugaki com um Takenori Sato da vida. Não é, né, não tem nenhuma semelhança. O Mizugaki é um cara muito duro, né, é um cara rodado, é um cara muito duro, que nunca tinha sido nocauteado, né, se eu não estou enganado, é um cara que tem, além de ser muito bom, ele sempre foi muito resistente, né, que ele vinha de uma sequência grande de vitórias. Então, se o Caraway conseguiu engrossar o caldo pro Mizugaki, o Rafael que se cuide, sabe? O Rafael tem condições de vencer. Eu acho que o Rafael até é favorito pelo jogo dos dois e pelo momento também, né? Mas ele que fique de olho, porque o Caraway é um cara que tá crescendo bastante. É isso aí, galera. O Dominick Cruz, então, voltou com tudo. A gente falou do primeiro agraciado aí com o bônus de performance da noite. Vamos passar pro segundo, mesmo que a gente dê uma pulada aí no espaço e tempo, né? Mas é porque o Conor McGregor também é outro cara que não dá pra ignorar, né? Uma presença que não dá pra ser ignorada, por alguns motivos. O cara tem um visual completamente irreverente e incomum, né? Ele agora adotou o estilo com a cabeça raspada aí aos lados, com um rabinho de cavalo meio nada a ver. O cara com a barba ruiva, sempre anda com óculos aí estilo Wayfair, terno, no último fim de semana tava com terno marfim e todo cheio, né, de 9 horas, como o pessoal diz. Além disso, tem uma oratória privilegiada e aquele it factor, né, aquela coisa, aquele algo a mais que só realmente os grandes nomes do esporte e de qualquer área tem. O Conor McGregor, eu vou tentar ser bem sucinto e dizer, não é que o Conor McGregor tá furando a fila, ele já furou, né? Adeus fila da categoria dos penas. Esse cara já chegou e já passou todo mundo em 1 ano e pouco de UFC. Já tá na bica ali. Alguém duvida que ele vindo ao Brasil, como virá, né? Em outubro, já tá confirmado. Vai subir no octógono, vai fazer uma presepada danada pra desafiar o José Aldo caso ele bata o Chad Mendes. Aí eu não tenho a menor dúvida, né? É bem verdade que a fila da divisão de penas já rodou uma vez, né? A gente já tá na segunda rodada do José Aldo. E eu acho mais do que justo que o McGregor tenha a sua chance por tudo que ele proporcionou para o UFC. O Dana White estava encantado, né? O Dana White, que tem origem irlandesa, e os irlandeses verdadeiramente invadiram Las Vegas no último final de semana para assistir o Conor McGregor, que quer não é, ainda não é um grande astro, né? É um cara que está em ascensão. E por tudo isso que ele fez, ele falou, provocou, chamou todas as atenções para si mesmo,
chegou na hora, comprovou tudo aquilo que ele tinha dito antes. Então, todos os méritos para ele, e eu acho que a chance para ele disputar o cinturão está mais do que eminente. Eu tô vendo muita gente comentando sobre o McGregor, né? Todo mundo falando, pô, o cara vai conquistar o direito de disputar o cinturão no gogó, né? Essas caras só falam e tal. Mas eu acho que é muito importante de separar as coisas, né? O McGregor tem todo esse aspecto extra-octógono, né? O cara que fala, que provoca, que fala mal de todo mundo, enfim, ele é um cara que acaba não passando despercebido quando ele participa de uma coletiva, mas dentro do octógono ele tá dando muito conta do recado dele, né? Porque nas duas lutas que ele fez, ele ficou um bom tempo parado por causa de uma lesão, mas nas duas lutas que ele fez, ele passou o carro por cima, né? Não deixou dúvida, não deixou margem, não deixou pedra sobre pedra. Ele conseguiu confirmar o favoritismo, ele confirmou o que ele prometeu, né? E dentro do octógono eu vejo ele como uma ameaça bem grande assim, para o jogo do José Aldo, né? Porque a trocação dele é muito afiada, ele acaba se expondo um pouco, né? Mas eu não sei se com o Aldo ele faria isso, né? Mas ele se expõe um pouco, mas ele tem um jogo muito criativo, né? Eu acho que isso que seria talvez um dos antídotos do José Aldo, né? Porque o José Aldo é um cara que é muito agressivo, mas ao mesmo tempo que ele ataca, ele consegue se proteger muito bem, ele não abre muita brecha, ele não é muito golpeado na trocação, né? Tô falando na trocação. Já o McGregor, ele é um cara mais criativo, ele bate em ângulos que você não imagina, ele tem chutes diferentes, ele varia muito bem em boxe, ele bate pesado, né? Porque você vê aquele golpe que ele deu aquele cruzado que ele deu no Dustin Poirier, parece que não pegou direito, mas pô, o cara já caiu nocauteado ali. Então, eu acho que todos esses aspectos, não só o extra-octógono, mas também o que ele vem mostrando e o estilo dele, né, esse estilo dele de um trocador criativo, que bate pesado e que ao mesmo tempo está ficando cada vez mais completo, né? Que, por exemplo, na penúltima luta dele, né? Antes dessa, né? Na antepenúltima luta dele contra o Max Holloway também, ele acabou, estava lá meio estranho na trocação, porque talvez ele tinha se machucado ali já, ele já levou a luta para o chão e conseguiu cozinhar no chão, que muita gente acreditava que não era o caminho mais inteligente para ele. Então ele tem se mostrado, além de ser um trocador muito criativo, versátil e definidor, né? Ele define mesmo as lutas, ele tem se mostrado versátil, né? Tem se mostrado que continua evoluindo mesmo conseguindo vencer as lutas dele com autoridade. Então, eu acho que por todos esses aspectos, eu entenderia completamente se o UFC colocasse o Conor McGregor para disputar o cinturão contra o José Aldo, caso ele vença o Chad Mendes. É bom a gente destacar isso também, né? Porque o Chad Mendes é uma ameaça grande ao José Aldo também. Mas eu entenderia completamente se o UFC pusesse o McGregor na frente de todo mundo, porque como o Dudu falou, né, é a segunda volta do José Aldo nessa categoria, né, porque quem teoricamente seria os próximos da fila, seria o vencedor de Cub Swanson e Frank Edgar, o Aldo já ganhou dos dois, né, do Frank Edgar até bem recentemente, assim, foi ano passado a luta deles, então eu compreenderia assim, se colocassem o Conor McGregor, e o McGregor é aquele cara que o UFC estava precisando mesmo, né, que o UFC, desde que voltou para a Europa com essa força total, assim, né, com mais eventos, eles estão procurando aquele grande cara europeu que seja um grande astro. O Gustafsson chegou perto disso, né? Ele é um cara que está bem perto disso, né? Do ideal do UFC. Mas eu acho que fora do octógono, por toda essa situação envolvendo o McGregor, acho que o irlandês é o cara mais adequado, né? E até é engraçado, assim, porque ele é um provocador, mas é um provocador diferente, né? Porque muita gente confunde ele com o estilo dele com o estilo do Chael Sonnen, por exemplo. O Chael Sonnen que também furou a fila na base do gogó. Mas não é bem assim, né? As provocações do McGregor são até melhores que a do Sonnen, são mais inteligentes, porque algumas vezes o Sonnen até passava do ponto e exagerava, né? O McGregor não, é um cara mais engraçado, mais caricato, assim, e é aquilo lá, né? Tudo que ele falou tá acontecendo, então ele também merece ali os méritos por isso. Então, colocar o McGregor para disputar o cinturão não seria nenhum absurdo, não. Eu queria trazer a semente da discórdia para a discussão. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, porque eu tenho uma opinião formada, mas eu não tenho certeza dela. Vocês acham que seria um absurdo comparar a ascensão do Conor com a ascensão que o Dan Hardy teve alguns anos atrás? Venceu muita gente, provocou, falou bem, chamou a atenção do Reino Unido para ele, disputou o cinturão e foi completamente dominado, e depois disso foi nem perto daquilo que se esperava que ele fosse. Vocês acham que
pode ter algum tipo de comparação entre a trajetória do Dan Hardy com a trajetória do Conor McGregor? Olha, eu acho que em vantagem, né, em favor do McGregor, ele tem o fato de que a carreira dele ainda não foi construída, né? Ele pode tanto acabar se tornando aí um Dan Hardy da vida, como pode também fazer coisas incríveis, né? O Dana White tá muito empolgado, né? Tem gente que é pessimista, tem gente que é otimista, a gente tem que saber separar, mas o Dana White estava comparando ele com o Brock Lesnar e com o George St. Pierre em questão de apelo, dessa coisa de ser astro e tal. Eu também acho que não é pra tanto, mas acho que é isso. Em favor dele, ele tem o fato de que ele pode construir a sua carreira. Observando e analisando as chances dele passar pelo mesmo fenômeno, eu diria que elas são um pouco menores, porque o Dan Hardy estava numa categoria que é muito, mas muito, mas muito parelha, e que tem grandes nomes. Então, geralmente, quando você é um peso meio médio, e principalmente nos tempos ali do George St. Pierre, onde a gente sempre dizia que não era que a categoria era ruim, era ele que sobrava, porque desafiante o nome para poder pegar ele tinha muito, tanto que ele praticamente não teve revanche, né? Não foi de enfrentar adversário duas vezes, sempre era um cara novo que tava chegando ali. E o Hardy depois acabou pegando o Condit pela frente, lutou com muita gente cascuda. O McGregor, caso ele seja derrotado numa disputa de cinturão, mesmo que ele seja dominado pelo Aldo, a chance dele refazer esse caminho, por mais que tenha Chad Mendes, Ricardo Lamos, também tem bons nomes nos pesos penas, mas a chance dele voltar a disputar, por exemplo, o cinturão outra vez, e até aí, quem sabe, mesmo sem o Aldo, que já pode ter mudado de divisão, é uma chance boa. Não é impossível disso acontecer. Então acho que mesmo que ele não esteja 100% preparado, e é aquela coisa também, acho que esses caras assim, tipo, esses caras dessas estrelas ascendentes, o que muitas das vezes, às vezes nem sempre o cara tá pronto pra aquilo. Uma comparação que eu vi boa de um jornalista da Fox Sports, agora não vou me lembrar o nome. Ele disse que até pro Aldo pode ser bom a questão do McGregor, porque o Anderson também era um cara tímido, como o Aldo é, de difícil comunicação, que tinha a barreira da língua, né, que não falava inglês, assim como o Anderson até hoje não fala muito bem, e que não era tão querido assim pelo público, até o dia que ele viu o Chael Sonnen na frente, né, um rival dessa grandeza, um algoz, um nêmesis, é bom pra imagem do lutador. E se você for olhar, por mais que o Sonnen naquela altura, né, tivesse com, sei lá, 17 vezes mais testosterona, numa circunstância que fosse complicada, o Anderson, ele, entre aspas, não estava assim 100% preparado para lidar com aquilo. Tanto que ele foi massacrado boa parte da luta. Só que é isso que faz ele ser diferente. Ele tirou o coelho da cartola e conseguiu aquela finalização que até hoje tá na história, né, do UFC. O que pro McGregor poderia acontecer é isso. Muita gente, e eu tô nesse grupo, acho que ele ainda não tava na hora, por exemplo, de encarar um Dustin Poirier. Eu achei que ele tinha chegado no limite dele. Só que na hora que você imagina que esse cara tá no limite, é que ele faz o improvável, né? E acaba conseguindo uma vitória dominante contra um camarada que é muito duro. Então, beleza, né? Eu falei, não respondi nada, mas eu acho que não. Eu não acho que o McGregor vai se apagar por essa questão, por ele e pelo desenho da categoria, que não é tão desfavorável quanto era pro Hardy. Mas aí é só o futuro, né? Ele vai construir sua própria carreira e tem aí anos pela frente pra gente ver o que vai ser talvez daqui a 10 anos a gente possa olhar pra trás e dizer com clareza, né? O que foi o que representou o Conor McGregor aí no UFC. Eu vejo o momento do McGregor diferente do que aconteceu com o Dan Hardy, né? Porque o Dan Hardy, quando disputou o cinturão, foi mais ou menos isso aí, né? Era a tentativa desesperada do UFC em achar um europeu pra ser o nome de destaque no UFC mesmo, né? Porque eles colocaram ali o Dan Hardy para disputar o cinturão, mas na época a impressão que eu tinha é que estava um pouco cru mesmo, né? Porque o Dan Hardy ele vinha de vitórias no UFC, ele estava invicto no UFC, mas ele não convencia tanto, o McGregor convence. E eu acho que no caso do McGregor, ele tem uma vantagem em relação ao Dan Hardy, justamente por essa questão do jogo, né? Porque além do McGregor ter sido vencendo mais convincente do que era que o Dan Hardy foi, né, na época dele, eu acho que o jogo dele no papel é muito mais perigoso para o José Aldo do que era o Dan Hardy na época do George St. Pierre. Porque o George St. Pierre, a gente via que o GSP sempre foi um cara que deu pouca brecha na trocação, e o jogo dele de wrestling era pouquíssima gente que conseguia resistir, né? Pô, não teve um lutador que ele não conseguiu colocar para baixo. Então, na época, a impressão que eu tinha era essa, né? Pô, tô colocando o Dan Hardy aí, mas as chances dele são pequenas, né? Não quero... não era pra... falando agora porque a luta já foi, né? Mas na época era essa impressão que eu tinha. Hoje o McGregor, se colocarem ele para lutar contra o José Aldo, o brasileiro é favorito, assim, lógico, o Aldo é favorito contra qualquer um de 66 quilos no mundo, mas é perigoso, sabe? É uma situação um pouco diferente, porque eu acho que o McGregor se provou mais no octógono do que o Dan Hardy fez na época. Então,
Talvez o UFC esteja tentando fazer com ele o mesmo que fez com o Dan Hardy, mas a circunstância eu acho que é levemente diferente e mais favorável para o Conor McGregor. Mas depende do que vai acontecer também, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa luta do Zé Aldo contra o Chad Mendes, que se o Chad Mendes me vence uma luta, né? Se acontecer de o brasileiro perder o cinturão, o que pode acontecer justamente pela evolução do Chad Mendes nos últimos anos, eu acho que o McGregor vai ficar nessa situação de... E agora, né? Vai ficar na situação Rafael Assunção, né? Vai ter uma revanche, ele vai ficar na geladeira, vai lutar, não vai? Aí eu acho que ele não refaria, mas teria mais obstáculos até disputar o cinturão, para quando sim disputar o cinturão, acho que ele seria um pouco mais perto de ser uma unanimidade, porque até agora muita gente questiona, lógico, dá para entender, mas no caso do McGregor, acho que ele fica um pouco dependente dessa luta que vai ter em outubro. É isso aí. Galera, a gente então falou dos dois grandes destaques desse evento, né? Os dois caras que realmente tomaram conta do noticiário e dos comentários e de tudo. Foram os maiores também vencedores aí em termos até de conquista, né? O McGregor se firmando praticamente como próximo desafiante e também o Dominick Cruz já garantido como próximo a lutar pelo cinturão também. E então agora vamos falar do resto do pessoal que lutou nesse UFC 178 e outras lutas interessantes. Yoel Romero e Tim Kennedy. Comentário mais rápido de vocês dessa luta entre Romero e Tim Kennedy, mas baita luta. Eu posso até estar enganado porque eu não revi todas as lutas que tiveram no ano. Eu gostaria de ter feito essa lista de todas as lutas para poder cravar isso. Mas na hora a impressão que eu tive é de que Romero e Kennedy foi a luta do ano de 2014 e pelo menos será até que alguma venha a suplantá-la. Tô falando alguma besteira? Acho que não, Lucas. Uma baita luta mesmo, cheio de reviravoltas, de alternâncias. E uma pena que uma baita luta dessa seja marcada por uma reclamação que eu considero até justa do Tim Kennedy, quando o quase nocauteado Romero demorou uma eternidade para voltar para o terceiro round. De quase nocauteado, ele voltou como nocauteador para o início do terceiro round. Eu até acho que essa demora excessiva e até por alguns segundos o Kennedy achando que tinha vencido a luta, ele pode ter perdido a concentração e justamente por isso foi nocauteado. Apesar de ser um erro gravíssimo, não pode ser maior do que a baita luta que os dois fizeram, luta da noite, mais do que justo. Ô Dudu, e o UFC inclusive assumiu a culpa, né? O Dana White disse numa entrevista pouco depois do evento, ele falou que foi responsabilidade do cutman do UFC, né, que ao contrário do boxe, onde cada atleta leva o seu cutman, e aí inclusive essa estratégia de passar a vaselina demais pra ter que tirar e atrasar o retorno da luta já é meio difundida, porque o cara trabalha pro lutador. No caso do UFC, o cutman é da organização. Então, a culpa, entre aspas, é do UFC, que teoricamente, ou que na verdade praticamente não tem interesse em beneficiar a lutador A ou B, pelo menos a priori, né? Eles querem protagonizar uma luta interessante e vender essa luta o máximo que eles puderem. Então o Dana White assumiu a culpa e até o pessoal da comissão atlética disse que é difícil reverter esse resultado por conta disso, porque não é algo que você possa imputar a responsabilidade a alguém. Uma boa chance, inclusive, dita pelo Dana White, é uma revanche entre os dois, entre o Romero e o Kennedy, só também para poder dar uma parte aí, uma informação interessante que pintou logo depois do evento. A minha luta do ano ainda é Abel Trujillo e Jamie Varner, né, que aquela luta ali que aconteceu, foi logo no começo do ano, né, foi no primeiro UFC numerado do ano, foi para mim a luta do ano, mas Tim Kennedy e Romero foi uma lutaça também, né, e eu sou avesso a revanches imediatas, sabe, eu não sou muito fã de você casar duas lutas iguais em um curto espaço de tempo, a menos que haja uma justificativa muito plausível. E nesse caso eu acho que há uma justificativa muito plausível, né? Porque essa luta que afeta, né? Nenhum dos dois estava tão perto, próximos assim, de disputar o cinturão, mas afeta o caminho dos dois na hora de se posicionarem ali no top 10 da divisão dos médios. Eu acho que quando a luta é cercada de controvérsia, como aconteceu, né? Que essa questão do corner demorado, do cutman, né, ter demorado para liberar o Romero para a luta, independentemente de quem for a culpa, né? Pô, o UFC assumiu a responsabilidade, tudo bem, mas isso afetou, entendeu? Isso não, por mais que não tenha vindo dos segundos do Romero, né, foi o pessoal do UFC, é uma coisa que afetou. O cara estava semi-nocauteado ali. E é importante destacar também que antes disso, né, nos golpes que deixaram o Romero daquele jeito, o Tim Kennedy estava segurando a luva do Romero, né? Então, é uma luta que, por mais que ela tenha tido muita movimentação, foi uma baita de uma luta mesmo,
e ela terminou por um nocaute técnico, eu acho que ela foi cercada de bastante controvérsia. Eu acho que nesses casos se justifica assim, uma revanche imediata entre os dois. Então, eu sou a favor de, nesse caso específico, né? Porque hoje em dia a gente vê muita revanche imediata de uma luta que, pô, a luta não foi nem tão apertada assim, mas eles casam a revanche imediata. Eu acho que não, mas nesse caso, por conta de toda essa controvérsia que cercou essa luta, eu sou a favor de uma revanche imediata, sim. Galera, a gente passa então para a próxima luta, que é Donald Cerrone e Ed Alvarez, né? Ed Alvarez começou bem a luta, mas acabou depois dominado pelo Donald Cerrone. Ele não conseguiu manter aquele ritmo de trocação bem dinâmica que ele teve no primeiro assalto. Foi derrotado, ex-campeão do Bellator, estreou aí fazendo uma luta parelha, e o Cerrone aparentemente deixou de ser um porteiro de divisão pra fazer um title eliminator, né? Acho que depois de bater o Ed Alvarez, e deixou de ser um porteiro da divisão pra ser um cara que teoricamente deve fazer um title eliminator, né? Ele, de maneira surpreendente, venceu todas as lutas que fez esse ano, e agora não dá pra esperar outra coisa que não uma luta já valendo uma chance pelo título pro Donald Cerrone. Como é que vocês viram esse combate aí entre o Cowboy e o Ed Alvarez? Luta interessante, né? O Ed Alvarez começou muito bem, começou explorando as brechas do jogo do Cerrone, conseguiu contornar todas as dificuldades que a envergadura do Cerrone o impunha, mas a partir do segundo round, o Donald Cerrone mostrou que ele só não vive uma boa fase, que ele é um bom lutador em uma excelente fase, né? Conseguiu recuperar o jogo, conseguiu colocar a sua distância em prática, fez um bom segundo round, empatou a luta e virou a luta no terceiro round muito bem, até com mais sobras do que tinha feito no segundo. Fica uma sensação ruim, porque por tudo aquilo que a gente esperava do Ed Alvarez, eu acho que ele pode fazer excelentes lutas, e o Donald Cerrone mostrou que ele não é apenas um porteiro de divisão, né? Acho que desde aquela derrota que ele teve por Rafael dos Anjos, ele se reconstruiu muito bem, né? Eu acho que a necessidade faz o sapo pular, é um velho ditado que nós temos, e é justamente isso. Quando o Donald Cerrone viu que ele não tinha dinheiro nenhum, que ele tinha que lutar muito, ele começou a lutar muito e a lutar bem em todas as lutas que ele fez, o que é uma coisa que normalmente não acontece. Quando você faz muitas lutas em um curto espaço de tempo, normalmente o seu desempenho diminui, e não foi isso que aconteceu com o Cerrone. Assim embaixo, né? Acho que essa atuação do Cerrone mostrou bem isso, né? Que ele não é só esse cara que tá lutando bem, né? Que no caso do primeiro round dessa luta, o Cerrone esteve muito perto ali de botar tudo a perder, né? Porque a maneira como o primeiro round se desenrolou era mais ou menos o prognóstico que eu tinha feito para essa luta, né? Que eu achava que o Alvarez levaria vantagem na base da movimentação e nos golpes de mão, que teoricamente é a parte mais fraca do jogo do Cerrone, né? O Cerrone chuta muito bem, mas nem sempre ele consegue aplicar a sua envergadura grande, né, para a categoria, e às vezes ele acaba dando umas brechas ali, que é justamente isso que o Ed Alvarez sabe fazer muito bem. Mas eu acho que o fato de ele ter revertido essa luta da forma como fez, né, ele começou mal, né, ele começou perdendo a luta, mas conseguiu reverter e terminou a luta quase ele nocauteando, né? Então isso mostra que ele tá cada vez ficando um lutador mais sólido, sabe, que tá cada vez mais difícil de ser batido. E eu acho que foi muito inteligente da parte dele, a forma como ele mudou a luta, né? Ele começou a trabalhar mais chutes baixos, né? Porque até então ele não estava conseguindo aplicar muito bem isso. E no último round ali, acho que ele nocauteou porque não quis, né? Sinceramente, acho que ele ali não nocauteou porque ele, na hora ele não pensou nisso, né? Que quando ele deu aquele chute, o 40º chute baixo naquele round, o Ed Alvarez caiu, ele acabou indo pro chão, né? Porque se ele ficasse de pé, o Ed Alvarez não ia conseguir nem ficar de pé, e ele ia conseguir o nocaute técnico. Então, me surpreendeu bastante, assim, porque eu achava que o Ed Alvarez faria a diferença na base da trocação e venceria, de repente, não nem nocauteando, porque o Cerrone aguenta bem, mas numa decisão bem incontestável, né? Mas no caso não, o Cerrone conseguiu reverter e mostrou que ele é pra valer mesmo, sabe? Agora que ele tá nessa sequência de lutas, né? Acho que ele tá pegando um ritmo bom e tá conseguindo aplicar bem o que ele tá treinando, né? Isso é que é interessante. A luta dele com o Jim Miller já deixou isso bem claro, né? Que ele, Jim Miller é um cara duríssimo, né? Que nunca tinha sido nocauteado antes. Ele foi lá e nocauteou o Jim Miller 2 vezes, né? Por uma falha da arbitragem ali, ele teve que nocautear o Jim Miller 2 vezes. Cara, quando o cara faz isso em um espaço tão curto de tempo, né? Você pega
desde que o Cerrone perdeu pro Rafael dos Anjos, isso foi em agosto do ano passado, ou seja, em 13 meses, em 14 meses, olha só o que o Donald Cerrone está fazendo, né? E numa categoria tão encardida como os leves, né? E nessas horas eu acabo até lamentando, né? Porque é lógico, a gente sempre lamenta quando esse tipo de coisa acontece, mas quando um campeão fica machucado por tanto tempo, já é prejudicial à categoria, assim, né? Quando um campeão fica mais de um ano afastado, o cinturão fica parado, né? Não tem um cinturão interino, a categoria fica congestionada. E numa categoria como os leves, isso é um pecado, porque a categoria dos leves você pega do número 1 ao número 15 do ranking, qualquer luta que você vai combinar é lutaça, assim, é luta que tudo pode acontecer. E no caso dos leves, isso acaba se agravando mais, porque a gente vê a categoria, pô, sabe, o Cerrone mereceria disputar o cinturão agora, né? Pela campanha que ele mesmo tem fazendo, né? Pela campanha que ele mesmo vem fazendo. Mas como é que você vai colocar ele na frente do Nurmagomedov também, que tem feito tudo o que ele fez, né? Tipo, passou o carro por cima de todo mundo que ele lutou. Como é que você vai colocar o Cerrone na frente do Rafael dos Anjos, por exemplo? Rafael dos Anjos que ganhou do próprio Cerrone e vem de vitórias contra o ex-campeão da categoria por nocaute, né? O único cara que nocauteou, né? Como é que você vai colocar ele na frente desses caras? Então, é um pecado que isso esteja acontecendo na categoria dos leves, mas agora que o Anthony Pettis voltar contra o Melendez, né? Essa luta vai acontecer em dezembro. Aí eu acho que a categoria vai ter que andar muito rápido para não perder esse momento, sabe? Porque o Cerrone, do jeito que ele tá lutando, o Nurmagomedov, do jeito que ele tá lutando também, acho que eles merecem disputar o cinturão e seria um pecado se essa sequência boa deles fosse interrompida por um fator que não seja uma disputa de cinturão. É isso aí. Pessoal, a gente já tá chegando na reta final desse podcast, mas a gente ainda tem 2 assuntos, então vou pedir que vocês ou deem um parecer sobre cada um, ou que escolham cada um o que preferirem. A gente teve nesse UFC 178 ainda a vitória do Demetrious Johnson, mais que esperada, né? Finalizou o Chris Cariasso numa das maiores barbadas da história recente do UFC, e também a vitória da Cat Zingano sobre a Amanda Nunes, a Amanda Leoa brasileira, nocaute no terceiro round, outra lutaça numa baita virada da Cat Zingano, que se garantiu aí também de quebra como próxima desafiante a Ronda Rousey, em luta que não foi oficializada, mas deve acontecer no mês de janeiro. Falando do Demetrious, voo solo, vitória tranquila, sobrou como ele sobra na categoria, provavelmente deva ficar com o cinturão por bastante tempo, porque a gente não vê ninguém chegando perto de ameaçar o atual campeão. Falando de Zingano e Amanda, outra boa luta, eu até cheguei a escrever isso na matéria, eu acho que superação é a palavra que melhor define a Zingano, né? Por tudo que ela passou nos últimos meses, de escalada para disputar o cinturão, até uma lesão séria no joelho, ela ficou fora do TUF, que é uma possibilidade de até mais visibilidade para o público médio nos Estados Unidos, perdeu a chance de disputar o cinturão com isso. Meses depois, o seu marido se suicida e ela volta para o octógono depois de tanto tempo, perde de forma bastante contundente o primeiro round e volta para o segundo e para o terceiro assalto voando, sabe? Trabalhando muito bem o jogo de quedas, dominando a brasileira e conseguindo a sua chance pelo cinturão de maneira mais do que justa, sabe? Eu até não entendia muito bem quando diziam que a vencedora dessa luta disputaria o cinturão, porque isso fazia sentido só para Zingano. Para Amanda, eu não entendia muito bem, porque a Amanda tem uma carreira com algumas oscilações fora do UFC, perdeu até para a própria Alex Davis, que recentemente disputou o cinturão e foi amplamente dominada, vinha de 2 vitórias no UFC, mas não eram vitórias, a gente fala, olha, a Amanda pode ameaçar a campeã, provavelmente como uma forma de se promover a luta até que mesmo no Brasil, e aí chega lá e a Zingano faz essa luta espetacular com uma baita recuperação. E eu acho que a chance pelo cinturão é mais do que justa e força quem estivesse esperando por essa chance, como a Beth Pitbull, talvez a brasileira que esteja mais próxima de disputar o cinturão, esperar um pouquinho mais. Começando por Zingano e Amanda, né? Pô, nessas horas que você vê que esporte é uma coisa do cacete mesmo, né, cara? Porque vira e mexe, o esporte tem esse terreno fértil para esse tipo de história, né? Poxa, superação total, né? Ela, por tudo que ela passou, tem tanto com questão física, né, pela lesão que ela teve, os problemas pessoais que ela teve, o tempo que ela ficou afastada, você imagina o que se passa na cabeça da pessoa
Aí você vê que quando ela conseguiu o nocaute técnico, você vê, né, nas expressões dela, você consegue entender o que aquilo representava para ela, né? Isso eu acho que é muito bacana, né? Então, sem dúvida, acho que agora o cinturão tem que ser disputado por ela, né? Não vejo uma outra desafiante que faça mais sentido, né? É bom até para a categoria como um todo, porque essa era uma luta que era para ter acontecido. Agora que ela voltou, conseguiu essa vitória dessa forma que foi, né? Como ela ter superado o castigo do primeiro round, ter voltado com tudo e ter terminado com tudo também, né? Poxa, ela terminou ali no ground and pound violento pra cima da Amanda. Eu acho que ela acaba corroborando o fato de que ela é a próxima a disputar o cinturão mesmo, né? Isso é bom até pra Beth, porque a Beth que quer ser a próxima a disputar o cinturão, eu acho que seria até melhor pra ela se ela esperar um pouquinho mais, se ela fizesse mais algumas lutas, tentasse trabalhar um pouco mais o jogo dela, porque hoje, né, a forma como ela vem lutando, a Beth, eu não sei se seria uma boa ideia para ela já chegar disputando o cinturão contra a Ronda. Agora, para Cat Zingano, é o momento dela, né? Acho que a forma como ela voltou, e acho que deixa isso ainda mais claro, né? Mas na hora da luta, eu acho que a Ronda ainda tem uma certa vantagem, né? Acho que por mais que a Cat tenha mostrado tudo isso, eu acho que ela ainda não está... Não sei se ela tem uma ameaça tão grande pro jogo da Ronda, mas ela é a próxima que merece, isso não tenha dúvida. Agora, com relação a Demetrious Johnson e Chris Cariaso, é uma pena, né? É uma pena que um evento tão bacana, a gente vê o card preliminar desse evento, ele é melhor do que o card principal de muitos outros eventos que foram realizados esse ano, né? Você pega, pô, Dominic Cruz, Takeya Mizugaki, o Patrick Cote e o Stephen Thompson também, que é uma luta que, pô, o Stephen Thompson é um baita de um trocador também, ou seja, você tem umas lutas muito interessantes ali. E o card principal também recheado, e o main event eu acho que não fez tanto jus assim, né? O main event acabou sendo até menos interessante do que muitas outras lutas, né? Inclusive até do card preliminar, que eu tava mais interessado de ver Dominic Cruz voltando do que essa defesa do Demetrious Johnson. E foi o que deveria ter feito mesmo, né? Foi a atuação que se esperava, porque o Cariaso não tinha condições técnicas para fazer frente ao Demetrious Johnson. Ele não tinha feito por merecer, né? Você pega o retrospecto do Cariaso também, não era para ser esse cara para disputar o cinturão, ele só foi por condições especiais mesmo, né? Porque o John Dodson tá machucado e acabou não tendo ninguém para entrar nessa fila. Então, mas foi uma atuação dominante por parte do Demetrious Johnson, não esperava outra coisa, para te falar a verdade. E agora a fila vai andar, né? Eu acho que o Demetrious Johnson, por mais que ele venha sendo muito dominante nessa categoria, eu acho que ele tem adversários que podem fazer frente ali, né? Pode dar uma encardida nesse jogo aí, porque essa luta do John Lineker contra o Ian McCall, eu acho que pode sair daí o próximo desafiante, né? Então, e tem gente chegando, né? O Horiguchi, né, o japonesinho, tá lutando demais também, é um cara que é muito novo e tá evoluindo muito. Então, eu acho que o Demetrious Johnson tá num excelente momento, é um dos campeões mais dominantes, mas ele ainda tem um caminho pela frente nessa categoria, né? Infelizmente o Cariaso não foi o melhor exemplo para isso, mas eu acho que a categoria pode dar uma movimentada boa aí daqui pra frente. Das categorias masculinas, talvez o Demetrious seja o mais dominante. Mas esse tipo de coisa que muda, né, em questão de meses, né? Porque há um ano atrás eu falaria que era o John Jones sem pensar duas vezes, né? Porque o John Jones, o que ele fez nessa categoria, né? Ele enfileirou. Eu nunca vi na história do MMA um cara que enfileirou tantos tops. Então, da maneira que ele fez, né? Mas você vê, em um ano apareceram dois caras. O Gustafsson, que era um cara que eu não imaginava que faria frente a ele, conseguiu engrossar o caldo bem. O Cormier também, acho que vai ser a luta mais difícil da carreira do John Jones, ou seja, em pouco tempo isso muda. O Demetrious Johnson está passando por um momento de muito domínio nessa categoria dos moscas, mas você vai saber, né, daqui a 6 meses, um ano, né, são nomes que vão aparecendo, a categoria vai movimentando e o Demetrious Johnson está passando por uma excelente fase, um excelente momento, mas é cíclico, né, esse tipo de coisa pode mudar muito e no caso dele, né, quanto mais o cara fica como campeão, né, mais o jogo dele é estudado, né, então... vamos ver, eu estou bastante curioso, assim, a categoria acho que pode dar uma crescida boa, né? Nesse momento ainda parece que a categoria não é tão interessante assim, né? Pelo fato de o Demetrious Johnson vem sendo bastante dominante, mas eu acho que daqui a um ano isso pode tá diferente, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente falou de John Jones, só pra gente imaginar o que seria esse card do UFC 178 na luta principal John Jones e Daniel Cormier. Histórico. Seria histórico, seria a melhor definição, né? Essa que seria a luta principal original do programa, que uma pena que não aconteceu, porque seria muito provavelmente o melhor evento do ano
talvez já seja sem a luta dos dois com um main event tão sem apelo. Com os dois seria um dos melhores dos últimos anos e seria sensacional, sabe? Eu acho que, na verdade, esse evento foi um eventaço, né? Pô, luta, você tira Amanda Nunes e Cat Zingano, né? Do card principal, se você tirar essa luta, todas as lutas restantes, elas poderiam ser o main event de qualquer Fight Night da vida aí, né? Você pega, Sim. Inclusive, todas as lutas do card principal já teve um dos lutadores fazendo o main event esse ano, né? Você pega o Tim Kennedy já fez o main event esse ano, o Donald Cerrone já fez o main event esse ano, ou seja, todos os lutadores já participaram de lutas principais aí. Mas eu acho que esse deveria ser o padrão de card de pay-per-view, né? Eu acho que esse deveria ser o padrão. Você pega o card principal, ser bom do começo ao fim, sabe? E não é isso que tá acontecendo, né? Eu acho que esse card foi muito bom mesmo, assim, ele não deixa a desejar nenhum card que o UFC já fez na história, assim, se você parar pra pensar, não vamos comparar com o UFC 100, que aí também é até covardia, porque que era um evento especial, né? Era um evento à parte. Mas se você pegar com o padrão de eventos que o UFC já fez desde que ele atingiu esse nível, né? Ou seja, de 6, 7 anos pra cá, esse card do último sábado não deve nada a ninguém. Mas eu acho que como o parâmetro hoje está tão baixo, né? A gente vem tendo eventos tão ruins ultimamente, que tem uma luta principal e olha lá, que esse card parece que acho que ficou até ainda melhor, sabe? Mas eu acho que esse deveria ser o padrão. O UFC 179, que também tá muito bom, ele poderia ser ainda melhor, sabe? Os eventos numerados deveriam ser bons do começo ao fim, sabe? Ter uma atração boa no card preliminar, você ter o card principal interessante do começo ao fim, porque o que a gente vê? A gente vê, tem 2 lutas interessantes no card principal dos eventos, mas aí tem aquela luta que não faz o menor sentido, sabe? Que é aquela luta que todo mundo para ir no banheiro, é bem nessa hora. Então eu acho que não deveria ser assim, sabe? Deveria ser bom do começo ao fim, apesar de ter sido um baita no evento no último sábado mesmo. É isso aí, galera. Esse evento vai deixar saudade, porque os outros cards não estão tão recheados assim quanto esse. Mas a gente pode sempre voltar aqui e ouvir esse podcast de novo, né? Pra poder matar a saudade e acompanhar as lutas. Inclusive, Super Lutas tá com vídeo da luta completa de Dominick Cruz e Takeya Mizugaki para quem quiser acompanhar. A gente passa a régua nessa edição do podcast Super Lutas e a gente volta ainda nessa semana falando de Vanderlei Silva, que se aposentou na última semana, bem polêmica aí a saída dele do MMA, e também fazendo uma prévia do final de semana de rodada dupla no MMA e no UFC, né? Tem, além do Bellator na sexta, a gente tem também 2 eventos, rodada dupla aí do UFC no dia 4 de outubro, tá ok? Podcast Super Lutas volta em breve e a gente se encontra lá. Um grande abraço.